Você sabe o que é conformidade normativa? Aqui é a Michelle Gaies, que nesse canal a gente fala de empreendedorismo, marketing, branding, mas também fala aí sobre a vida e como levar toda essa questão de empreender com muito mais leveza. E agora eu quero te falar sobre essa questão da conformidade normativa e o que é isso. Bom, há muitos e muitos anos atrás, milhares de anos atrás, eu diria, nós éramos todos caçadores-coletores, né? Era ali uma sociedade que vivia em bandos. E para viver em bando, a gente não podia ter muito ali uma opinião própria, né? Então a gente tinha essa conformidade normativa, ou seja, a gente acabava se conformando com as decisões do bando. E isso era natural para a época. Isso era um meio de sobrevivência. A gente precisava ali aceitar as decisões do bando para que a gente pudesse sobreviver, porque não tinha como viver sozinho, isolado naquela época. Hoje em dia as coisas são bem diferentes, né? A gente tem aí a capacidade de fazer escolhas próprias, a gente não precisa ser aceito o tempo inteiro pelo bando, embora ainda sejamos, né, pessoas, o ser humano ele tem essa coisa de querer viver em comunidade, então a gente ainda tem isso, mas a gente também tem essa capacidade de escolha, mas ainda assim nós continuamos sendo criaturas que têm essa conformidade, né, de aceitar as escolhas coletivas. E daí você pode me dizer assim, não, mas eu não. Eu eu não faço isso, eu só faço o que eu quero, eu só faço o que eu tenho vontade. Será mesmo? Vamos ver um pouquinho melhor ao longo desse vídeo. Bom, eu comecei a pensar nesse assunto há uns dias atrás, quando assim, numa conversa de bar, assim, num restaurante com alguns amigos, todos eles praticavam ali um mesmo exercício, uma mesma atividade, ao qual eu não pratico. Então eles estavam conversando, falando sobre a tal atividade, até que chegou aquele momento. E tu, Mi, quando é que tu vai começar a fazer? E eu falei, não, não vou começar a fazer, não desperta minha atenção, não tenho vontade e também não gosto de fazer o que todo mundo está fazendo. Eu disse exatamente com essas palavras. Aí, né, até brincaram, quer ser diferentona e tal. E eu falei, realmente não, geralmente não me desperta o interesse essas coisas que todo mundo está fazendo. Ler o mesmo livro que todo mundo está lendo, né? Ir no mesmo lugar que todo mundo está indo. Eu tenho uma certa aversão a isso. Isso, por muito tempo, fez eu me sentir um pouco excluída, né? Tipo, meu, por que eu sou tão chata? Por que eu não posso gostar do que todo mundo tá gostando? Por que eu não posso ir no lugar que todo mundo tá indo? Mas realmente eu achava aquilo muito chato, né? Não sei, realmente acabava não me despertando o interesse. Até que um dia, algo engraçado, eu descobri que eu tenho um ascendente em aquário e eu descobri que os aquarianos, eles são muito do contra. Então eu comecei a colocar tudo culpa em aquário. Não, é tudo culpa do meu ascendente em aquário. Ai, deleta, amiga. Mas realmente foi uma situação, principalmente ali na adolescência, na juventude, nos meus 20 e poucos anos, eu acabava muitas vezes fazendo o que eu não tinha vontade para tentar me encaixar, para querer entrar ali no bando. A conformidade normativa, né? Então, eu queria estar no meio das pessoas, mas eu não gostava de fazer o que todo mundo estava fazendo. E eu não entendia por que isso, né? Por que eu não podia simplesmente gostar e fazer o que todo mundo estava fazendo? E agora eu posso até ouvir, né, as pessoas pensando nisso. Nossa, não, mas eu só faço o que eu tô afim, eu não faço nada que eu não quero, eu não faço nada para agradar os outros. Esse discurso é o que a gente mais ouve hoje em dia. E é aquilo que eu chamo de discurso vazio. Óbvio, não de todas as pessoas, acho que um grande erro é a gente generalizar as pessoas, mas eu escuto e vejo, né, que muitas vezes é um discurso vazio, por quê? A pessoa acha que está tomando as suas próprias decisões. E aí entra o paradoxo da escolha, né? Então, assim, a gente quer ter a sensação que temos opções e que tendo opções a gente pode escolher. Então, vou dar um exemplo muito simplório e muito bobo. Tu escolhe quando vai no supermercado a marca de sabonete que tu quer usar, né? Tu tem essa propriedade de ir lá e escolher a marca de sabonete que você quer. Pode fazer isso. Tu não vai escolher só porque todo mundo tá falando. Escolhe o Dove, vai lá e compra o Dove. Não, tu vai comprar o sabonete que tu quer, né? Então, tu quer ter essa sensação de decisão. Só que se tu para olhar, tu vai ver, pegar ali 4, 5 marcas de sabonete e talvez essas marcas, embora diferentes, elas sejam absolutamente do mesmo fabricante. E os fabricantes, a indústria já se deu conta disso. Então, eles criam diversas marcas justamente para isso, para dar a nós, consumidores, essa sensação de escolha. Mas no fim, eu estou escolhendo a mesma marca, o mesmo fabricante. Mas tem propriedades diferentes? Ok, mas aí que tá. Será que tu realmente faz só o que tu quer?
ou tu é induzido o tempo inteiro a fazer as coisas? Toda a nossa vida, se a gente for parar para pensar, ela é fruto das nossas escolhas. Então, não estamos falando aqui de uma coisa qualquer. Eu estou aqui pautando todo o meu futuro, tudo que vai ser. Nossa, mas um sabonete vai interferir. Acho que vocês pegaram que não é sobre o sabonete que eu estou falando, mas sim da gente parar realmente para ter momentos de reflexão, de autoentendimento, buscar saber quem nós somos de verdade, para além daquilo que somos induzidos o tempo inteiro. Né? Eu gosto muito de pensar, aprendi isso com uma filósofa, de pensar no dia da sua morte. Se o teu último dia de vida fosse hoje, essa obra inacabada, mas tendo que acabar hoje, você estaria orgulhoso de quem se tornou? Você estaria orgulhoso dessa obra concluída? Se você olhasse para trás, você se veria como uma pessoa que tomou escolhas assertivas, que teve essa capacidade de discernimento ao longo da vida e que hoje sente orgulho de quem é, de quem se tornou e do legado que deixa para trás? Ou você vai parar para pensar e vai perceber que o tempo inteiro as tuas escolhas foram pautadas nessa conformidade normativa, que tu sempre acabou aí sendo induzido, né? Ou às vezes até aquele grande erro que eu cometi muitas vezes e achava que era maravilhoso, deixa que o tempo vai resolver. A gente não quer tomar a decisão, a gente quer se eximir de uma decisão, de fazer algo. Então a gente quer dar essa escolha para o tempo, né? Deixando de lado toda a nossa capacidade de discernimento e de identidade. Por não querer tomar uma decisão, por não me conhecer e por não saber qual a decisão certa, eu jogo para o tempo e deixo e espero que ele resolva. Às vezes ele resolve, ou às vezes ele só passa e a coisa ali, ela simplesmente continua se arrastando. E essa falta de autoconhecimento e de autodomínio básico é das maiores alienações que a gente tem nos dias de hoje. Porque a gente perde a capacidade de tomar as nossas próprias escolhas e a gente se permite simplesmente ser levado para onde quer que nos leve, para onde quer que nos induzam. Se a gente parar para pensar realmente, se eu parasse para fazer uma grande reflexão hoje, quais escolhas você faz? Porque realmente aquilo é do teu cerne, é do teu eu mais profundo, e quais delas você foi simplesmente induzido? O seu trabalho, os seus hobbies, o tipo de filme que você assiste. Já parou alguma vez para pensar nisso profundamente? Quem sou eu? O que eu realmente gosto? Quais decisões fazem sentido para eu chegar lá no meu último dia de vida e ter certeza de que eu fui uma pessoa autêntica? A filosofia fala muito isso, que a maior das inteligências é, entre todas as opções que o mundo te dá, você saber escolher a si mesmo, você saber escolher a sua própria identidade e saber quem é você nessa identidade. Se cada ser humano tivesse de fato uma identidade legítima, ninguém seria igual a ninguém. Nós seríamos complementares uns aos outros. E se a gente for pensar nisso, não queria pegar esse tema polêmico, mas vou ter que pegar. Quando a gente fala em política, pensa aí, 200 milhões de brasileiros, 100 milhões estão de um lado, 100 milhões do outro. Não é possível que 100 milhões de pessoas estejam pensando a mesma coisa de cada lado. 100 milhões de pessoas. Então elas entram nesse confronto, nesse combate, e eu só consigo pensar se está todo mundo pensando a mesma coisa. Possivelmente, talvez ninguém esteja pensando em nada. Ninguém tenha realmente parado para pensar. Porque quando você coloca ali a sua identidade própria, a sua visão de mundo, baseado em tudo que você viveu, você vai ter uma opinião. E daí alguém vai ter uma opinião diferente, mas talvez complementar a sua. E aí você vai ter uma tese, uma antítese, e assim vão se construindo, e assim a gente vai se complementando. Mas não, a gente vê que realmente existe um paradoxo muito grande disso, onde está todo mundo pensando a mesma coisa. Metade pensa uma coisa, a outra metade outra. E é muito louco pensar nisso, o quanto a gente se conforma realmente com esse comodismo. É como se tudo que houvesse para ser pensado já foi pensado. E eu não tenho a opção de pensar algo novo. Eu só tenho que optar entre os pensamentos que já foram construídos. Percebem quanto a gente perde a nossa idade diante disso? E aqui todo esse papo começou com aquele assunto de fazer o que todo mundo está fazendo.
Na verdade, não tem problema nenhum fazer o que todo mundo está fazendo. Afinal, qualquer coisa que eu for fazer já vai ter milhares de outras pessoas fazendo. Se eu decidir hoje, sei lá, lutar jiu-jitsu, se eu decidir fazer um curso de japonês, qualquer coisa que seja, vão haver milhares de pessoas fazendo. Mas aqui a questão é, eu estou fazendo porque isso realmente me desperta o interesse ou só porque eu estou sendo levada, porque está todo mundo fazendo, e eu vejo as pessoas fazendo e eu vejo elas felizes. Então, talvez se eu fizer, eu também vou ser feliz. Será mesmo? E é aí que eu te convido para refletir. Se aquilo te desperta um real interesse ou se você só está sendo induzido. O imperador romano Marco Aurélio já dizia: a perda de um único ser humano me empobrece, porque é um universo único e irrepetível que eu deixei de travar contato. E é sobre isso, sobre a gente se entender realmente como indivíduos com identidades próprias. Não aceitar essa normose, essa questão de só ser levado pelo bando, pelas opiniões alheias e termos um momento realmente de parar e pensar e refletir. E isso precisa ser feito a vida inteira, porque a gente vai mudando as nossas escolhas, desejos e vontades, e também não pautar todas as nossas escolhas em cima dos desejos e vontades, porque eles são passageiros, mas sim de pensar qual é o legado que eu realmente quero deixar nesse mundo, quais são os meus objetivos, o que de fato é importante para mim, quem eu quero ser lá no meu último dia de vida. E pensar se essas escolhas estão me levando para este caminho ou para um caminho contrário, para um caminho de uma vida sem sentido, que quando eu chegar lá no fim, eu não vou ter muito do que me orgulhar. Espero que tenham gostado desse papo de hoje, que foi um papo profundo e que realmente encontrem a verdadeira identidade de vocês.